Por favor, abra em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Deixa eu trazer aqui um recado importantíssimo para você que ainda não se inscreveu para o jantar dos noivos. Dos noivos não, dos namorados. Namorados que podem ser noivos. Noivos que ainda são namorados. Casados que se sentem namorados. Ou seja, qualquer um que estiver num relacionamento de namoro, casamento ou noivado. Oi, cadê o Joel? Me sai bem, Joel. Você viu? Mandei bem. Então, irmão, você que não se inscreveu ainda, as vagas estão acabando, tá? É um lugar lindíssimo, comida boa, música boa. Me disseram que vai ter dança depois. Então, se vocês quiserem testemunhar o pastor dançando com a sua esposa Marileia, vá no jantar dos namorados. Agora todo mundo vai querer ir, né? Se eu não conseguir, o Joel dança com a Rosane por mim. Então, mas se inscreva, participe, convide alguém. Você que é membro de Betânia, talvez conheça um casal aí, é possível que esteja vivendo algum tipo de crise, parente, amigo, convide. Olha, abençoe inclusive, fala assim, eu vou te abençoar. Eu vou pagar a tua entrada para participar do jantar dos namorados. É uma oportunidade de celebração, de partilha e também, irmão, de reconciliação. É possível que num jantar desse, coisas importantes aconteçam no relacionamento. Tá? Você também tinha um tempo aí com a tua esposa, com a tua namorada, com o teu noivo, com a tua noiva, e quem sabe até evangelizar. Então, você não se inscreveu ainda? Corra lá, está acabando. Quando é mesmo, Joel? 10 de junho. Então dá tempo. Junho. Isso, então 10 de junho. Não perca essa oportunidade, tá bom? Mateus 8, de 1 a 4. Diz assim: Ao descer da montanha, seguiam-no multidões numerosas. Quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tem poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e, tocando-o, disse: Eu quero ser purificado. E imediatamente ficou livre da sua lepra. Jesus lhe disse: Cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que lhe sirva de prova. Nós estamos às quartas-feiras aqui em Betânia, já há algumas quartas-feiras, há alguns meses, estudando o Sermão do Monte. Quem tem participado dos nossos estudos, da nossa série de pregações sobre o Sermão do Monte, levanta a mão aí. Bem alto, assim, bem alto. Olha. Quem não tem participado, não levante, tenha vergonha de não vir. Te recomendo que venha, se puder, às quartas-feiras. E esse texto que acabamos de ler, ele é uma continuidade encarnacional do discurso de Jesus nos capítulos anteriores. O Sermão do Monte, para quem tem vindo às quartas-feiras, o que eu vou falar agora já está na ponta da língua, né? O Sermão do Monte é do capítulo 5 até o capítulo 7. Neste bloco, Jesus é um Messias que ensina com palavras. Ele sobe no monte. O subir no monte lembra muito
o ato de Moisés, porque foi Moisés que subiu ao monte para receber as leis. Jesus sobe ao monte também, só que agora ele não recebe as leis, mas na verdade transmite aquilo que vai ressignificar as leis. Olha a diferença. Enquanto Moisés sobe ao monte para receber a voz de Deus, Jesus está no monte e ele mesmo, como Deus, é a sua voz. Ele fala. É o Messias da proclamação, do discurso. O Messias Deus, que fala o que pouca gente tem coragem de falar. Aliás, você que está nos acompanhando aqui às quartas-feiras, e você que ainda não participou, te recomendo que procure o nosso canal lá do YouTube, que todas as mensagens estão lá, e também no Spotify a gente tem colocado. Eu tenho dito o quanto Jesus tem ressignificado a compreensão sobre a fé, ressignificado a compreensão sobre Deus, e mais do que isso, tem apontado para um jeito de ser que não é facilmente aceito por quem gosta de sistema religioso desumanizador e autoritário. Dos capítulo 5 ao 7, esse bloco, Jesus é tão potente naquilo que ele ensina, naquilo que ele fala, tão potente que nossa igreja hoje brasileira não gosta de ler o Sermão do Monte. Porque ler o Sermão do Monte é se arriscar a ser exortado profundamente. Jesus é o Messias do discurso no Sermão do Monte. É o Messias da fala. É o Messias da palavra. Como Moisés, o Messias que anuncia a lei de Deus, mas só que agora essa lei, não de Deus para Jesus simplesmente, mas do próprio Jesus como Deus ensinando-a. No capítulo 8, Jesus desce do monte. De lá, ele sai e vai ao encontro das pessoas. E quando você lê os capítulos 8, 9, em diante, você tem agora duas imagens de Jesus. Do Messias que fala, do Messias que ensina, do Messias que relê a lei e do Messias que encarna o que ele fala. O Messias que dá ossos, dá pele, dá vida ao seu discurso. Porque ele não fica no monte falando, ele desce ao encontro das pessoas e começa a caminhar com as pessoas. É interessante que se no Sermão do Monte nós temos o Messias do discurso, no capítulo 8 em diante, nós temos o Messias da encarnação. O Messias que dá vida ao que ele fala. O Messias que expressa agora com atitudes, com movimento, com cuidado, aquilo que ele ensinou. Bem diferente da gente às vezes, né? Que somos bons para falar e muito frágeis para agir. Gostamos muito de proclamar, né? E às vezes uma proclamação moralista, uma proclamação legalista, mas pouco do que a gente vive representa aquilo que a gente fala. Aliás, nunca na história da igreja brasileira nós tivemos tanto espaço para falar. É muito espaço para falar. Se até a década de 80 ninguém queria ouvir os evangélicos, agora todo mundo quer ouvir os evangélicos.
Você tem ideia? A Folha de São Paulo tem lá uma coluna do meu amigo Juliano Speyer, que hora e outra estamos aqui conversando, que é só para falar de evangélicos e ouvir os evangélicos. Quem imaginava que um dia programas como o do Raul Gil, nós teríamos artistas, que já é um negócio estranho, né? Artistas evangélicos sendo homenageados. Eu lembro, né? Você tem lá as figuras do métier, da cultura brasileira, né? Cada um ali, aí um falando e homenageando, e agora a gente tem os evangélicos, que são homenageados também. A rádio, você liga a rádio, você procura um canal lá que possa ouvir uma música, meu irmão, você sai de uma evangélica, vai para outra evangélica de novo, passa para a terceira, é alguém pregando, e outro dia, um negócio esquisito, era alguém pregando, mas ao mesmo tempo fazendo um trabalho para impedir que maldição alcançasse. Eu não sabia se aquilo ali era da fé cristã ou de outras religiões de matriz africana. Não sabia, sim. Você anda na rua, rádio comunitária, evangélicos. Você liga a TV, evangélico falando. Você, até no horário eleitoral, você liga a TV para... agora, horário eleitoral. Aí está lá o pastor falando. Nós nunca tivemos tanta voz, não é? Nesse país, nunca tivemos. E a ideia é que isso aumente, né? Porque hoje somos 40%, mais ou menos. Daqui a pouquinho seremos 60%. Há de ser que o Brasil se tornará, como muitos desejam, um país evangélico. O que isso significa? Na verdade, não sei. Falamos muito, temos muita fala. Como que é fala? Muita fala. Mas quando nós vamos para a vida, e para as coisas que também testemunhamos, da prática dessa presença pública da fala dos evangélicos, é triste o quanto testemunhamos o que nos envergonha. Outro dia, o mesmo vereador que lutava pela família, que esbravejava no Congresso, quando tinha oportunidade de ir lá, que fazia movimentos pela família, estava violentando o seu próprio enteado. A outra, que era uma pessoa pública, defensora dos bons costumes, aí descobrimos um negócio assim, que até hoje não entendeu direito o que aconteceu. Seu marido, pastor, morto em casa, conhecida por ter tantos filhos adotivos, aí nós fomos descobrindo que aqueles filhos adotivos estavam num esquema estranho de abuso, e falava muito em nome da família, falava muito em nome da moral cristã. Na verdade, quando lemos esse texto, esse bloco de Mateus 7, 5 a 7, 8 em diante, nós temos uma lição importantíssima. O Evangelho não é proclamado com o que a gente fala. O Evangelho é proclamado com o que a gente é. Evangelho se faz sendo. A fala deve só refletir isso. Porque se a fala for a única forma de revelarmos o Evangelho, essa fala tem potência de nos tornar
um povo cínico, que fala muito, aponta muito, critica muito, denuncia muito, mas na prática se esconde atrás do discurso. O Messias, que nos chamou a uma caminhada, ele falava do reino e sinalizava na vida este reino. E a igreja do Senhor, ela não vai proclamar o Evangelho, nem mesmo defender o Evangelho, falando, gritando, juntando uma multidão de gente, cantando músicas evangélicas. Outro dia, um jornal de São Paulo me ligou, me perguntando a minha opinião sobre aqueles irmãos que estavam no shopping cantando. Vocês viram isso? No meio do expediente do shopping, aconteceu isso no shopping, aconteceu isso também num supermercado, e aí eles começavam a cantar. É interessante, né? Porque tinha muitos outros crentes também, os crentes se revelaram ali. Aí começou um grande coral, todo mundo cantando. Aí a repórter me perguntou: pastor, o que você acha disso? Do ponto de vista pastoral, do ponto de vista teológico, o que o senhor acha? Eu falei: não acho nada. Não acho nada. Bonito. Lá na nossa igreja também a gente canta. Se eles forem lá, a gente vai cantar. Aliás, é perigoso até incomodar o povo no supermercado e no shopping cantando. Agora, eu queria ver os crentes defendendo aquela criança que foi agredida quando estava servindo-se num prato de comida que alguém foi dar a ela. Eu queria ver os crentes protegendo aquele rapaz lá que foi agredido e morto dentro de um comércio por gente que não entende e não sabe tratar as coisas de maneira civilizada. Eu queria ver esses crentes cantando, mas também protegendo as pessoas que lá dentro desses espaços são atingidos, desrespeitados, humilhados. Queria ver esses mesmos crentes, quando o povo está saindo lá fazendo campanha para receber comida, esses crentes encherem aquele baú de comida para depois ser distribuído aqui no ICV. Vão cantando, mas servindo, né? Vão cantando e fazendo alguma coisa. Porque de ficar só cantarolando, irmão, cantar, como diz Tiago, né? Até o diabo canta. O Raul Seixas não diz que o diabo é o pai do rock? E não é não. O que eu estou querendo dizer, parece engraçado, mas o sentido é, o Messias do Evangelho, ele não somente fala, ele é o Messias que age, que encarna o que fala. A igreja brasileira, ela tem que cantar. Cantemos, pois, nos espaços que tivermos. Vamos cantar nas praças, vamos cantar nos ônibus, vamos cantar lá no shopping, vamos cantar lá no supermercado, mas vamos também encarnar esse evangelho, servindo as pessoas, amando as pessoas, protegendo quem deve ser protegido, alcançando quem não é alcançado, sendo na vida de alguém. Aí sim a nossa canção vai ter sentido. Concorda, irmão? O que a gente tem aqui é exatamente uma expressão encarnacional de Jesus depois de ter ensinado. E que expressão é essa? Primeira coisa, qual é a expressão encarnacional que Jesus revela saindo das palavras e indo para a ação? Primeira coisa, Jesus está no meio das pessoas. Parece simples, né? Mas não é não. Sabe por quê? Olha o texto, verso 1. Ao descer da montanha, seguiam-no multidões numerosas.
Essa expressão, ókloi, ela é muito comum nos evangelhos, multidões. É interessante que essas multidões, elas representam um conjunto de gente com uma diversidade de expectativas, uma diversidade de desejos, de histórias. Porque se você olha a Palestina no período de Jesus, especialmente a Galileia, é uma efusão de povos. Vocês estão lembrados lá de Atos 2, quando fala do derramamento do Espírito? Ali tem gente, tudo quanto é canto, né? É gente diferente, gente estranha. Aliás, gente que nos escandaliza. Gente que não se adequa exatamente à nossa moral. Gente que talvez não tenha um modelo de família que você está acostumado e defende. Gente que não tem um modelo de trato que você defende. Só que veja só, Jesus, diz o texto, que ele sai lá do etéreo da montanha e desce para o meio das pessoas. Jesus não tem tempo para ficar no templo reproduzindo ritos. Ele não tem tempo para isso. Jesus não tem tempo para ficar, aqui me permitam um anacronismo, tá? No Instagram fazendo reflexão doutrinária e apologética da fé, de quem é correto no que diz, de quem tem a teologia certa, a teologia errada. Tem um grupo de jovens na internet que eu acho um barato. Eles sabem de tudo que você imaginar das discussões teológicas que percorrem a evangelicosfera. Mas se você for parar para conversar, nunca resolveu e cuidou de ninguém. Tem igrejas que têm um projeto lindíssimo de como trazer o crescimento. Como que a gente cresce? A gente vai trabalhar aqui, vamos estudar, vamos trazer gringos dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá, para ensinar para a gente como a gente cresce, porque usando as estratégias certas nós vamos crescer, usando a palavra certa. Você sabe tudo de conceito, aí você fica aqui alimentando esse sistema, fortalecendo esse desejo, mas está tão preocupado em fazer o espaço da igreja crescer, mas não tem na agenda espaço para chorar com uma mãe que está agora lutando porque não sabe como trata o seu filho adolescente. O que Jesus faz é o seguinte: ele sai do espaço confortável da distância da montanha e vai para o meio das pessoas, da multidão. Irmão, se você estiver disposto a fazer como Jesus, se a igreja estiver disposta a fazer como Jesus, deixa eu dizer uma coisa para ti: você vai encontrar gente muito esquisita, gente que vai te escandalizar, gente cheia de histórias, memórias e práticas que não se enquadram na nossa moral cristã. Mas, de boa, eu prefiro estar no meio do povo onde Jesus estava, do que me esconder no templo onde ficavam os fariseus, os sacerdotes, os religiosos, porque Jesus, ele desce do monte e vai para o meio do povo. E igreja que caminha com Jesus desce do conforto moral da montanha e vai para o enfrentamento celebrativo e difícil da vida das pessoas. Amém? É por isso que na fé cristã, a instituição não pode estar acima das pessoas.
Entende isso? É por isso que os nossos esquemas religiosos não podem estar acima das pessoas. Vamos refletir sobre algum tema difícil do nosso tempo. Meu irmão, a primeira coisa que eu faço primeiro passo, qual é a dor dessa pessoa? Qual é a história dessa pessoa? Porque a nossa fé, ela não está aqui para ficar alimentando sistemas, entende? Nós temos que proteger a igreja. Já viu essa história? Nós temos que proteger a igreja. Não podemos deixar aqui entrar qualquer um. O que vão pensar de mim, pastor? O que vão pensar do senhor no meio desse povo aí? Conversando com esse tipo de gente. Eu não estou nem aí o que vão pensar. O que eu quero é estar onde Jesus estava. E Jesus está no meio do povo, no meio das pessoas. E as pessoas são esquisitas mesmo. As pessoas fazem coisas que você menos imagina. As pessoas não conseguem muitas vezes se adequar à perspectiva moral que você tem. Mas é lá no meio delas, sendo ao invés de falando, é sendo misericordioso, amoroso, sensível, cuidadoso, servo, que estas pessoas, que o povo vai entender que o Evangelho é o caminho mais perfeito, mais bonito, mais saudável para a gente. Antigamente, nós fazíamos o chamado culto de doutrina. Já ouviu falar nisso? Quem já participou de culto de doutrina aí? Lembra como que era? Tinha que fechar as portas, só os membros, para a gente falar das doutrinas da igreja. Eu gostaria de um culto das pessoas. Um culto que trate dos dramas das pessoas. Porque quando a igreja se aproxima das pessoas, primeira coisa que ela vai perdendo o preconceito. Porque de longe, irmão, todo mundo é estranho. De longe todo mundo é esquisito. De longe todo mundo merece o inferno. De longe todo mundo tem que ser mesmo excluído. Porque de longe eu não tenho contato, não cria afetividade, não tem relação. Quando você vai chegando perto, veja, aquela pessoa que você nem consegue olhar direito, você vai começar a perceber que ela é humana como você. Que ela tem dores como você. E é possível que ela tenha alguma coisa muito bonita a te ensinar. Porque o crente, ele se acha acima do bem e do mal. Não é assim? Há uma perfeição, uma áurea de perfeição que nos alcança. Aí a gente classifica quem é, quem não é, quem pode, quem não pode. Jesus faz assim, larga isso, sabe por quê? Porque eu, Jesus diz, estou no meio do povo. A igreja de Jesus não fica de longe acusando, condenando, julgando, apontando. A igreja de Jesus vai para o meio do povo, e lá no povo tem muita gente esquisita, mas é lá mesmo que nós devemos estar para a glória e honra desse Jesus que nós servimos. Então o texto vai nos mostrando que Jesus, ele sai da esfera da distância e se aproxima. E ele continua. Olha o texto, verso 2. Quando de repente um leproso, irmão, quem que é um leproso? À luz da tradição judaica, o leproso era o ser mais impuro. Você tem ideia
o leproso não poderia estar no meio do povo. Qualquer judeu, ao olhar um leproso, diria: ó, condenado, pecador, não merecedor, não quero perto, vai queimar meu filme. O texto diz que do meio da multidão sai um leproso. E olha que coisa, a multidão não tem rosto, é uma massa de manobra, não é? Só que interessante, Jesus não lida com a multidão simplesmente como uma massa de manobra. Ele pessoaliza no diálogo. Olha o que o texto diz. Um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tem poder para purificar-me. Jesus faz um negócio aqui perigosíssimo. Ele estendeu a mão e, tocando-o, disse. Irmão, Jesus aqui, ele estava se arriscando demais, porque estava tocando em uma pessoa impura, indesejada, excluída. Do ponto de vista religioso, isso poderia significar uma tragédia para Jesus. Mas Jesus está disposto a se aproximar, a conversar, a tocar, irmão, a curar, porque o camarada pergunta assim: Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Olha qual o desejo de Jesus, irmão. É só um: eu quero. Eu quero te purificar. Tocou e curou. Isso é tão diferente do que a gente ouve por aí de igreja, que parece que o nosso povo só quer uma coisa: só quer condenar, só quer apontar, só quer julgar, só quer criar trincheiras. É uma coisa louca, parece que a razão da igreja no Brasil é ficar criando trincheiras, arrumando guerra, procurando grupos para militar contra, já percebeu? Cuidado com a gente. Eu vou representar a igreja. Quando o cara começa a dizer isso, eu já fico todo arrepiado assim, porque para esses, representar a igreja é perseguir alguns grupos, é atacar alguns grupos. E deixa eu falar uma coisa aqui: eu não estou numa batalha contra quem está buscando os seus direitos. Não tenho problema nenhum com os grupos que estão aí, LGBTQIA+, eu não tenho problema nenhum com eles. Pelo contrário, o meu papel não é persegui-los, eles não são os meus inimigos. O meu papel é ser presença de Jesus, para mostrar o poder do Evangelho. Eu não quero que eles morram, eu não quero que eles sejam jogados no lixo. Eu recebo em meu gabinete mães e pais que vivem uma angústia profunda no coração, porque descobriram agora a orientação dos seus filhos, que não sabem o que fazer. Alguns que já expulsaram seus filhos de casa, outros que tentaram pensar em até matar o seu filho. Meu irmão, eu não estou aqui para atacar, para atingir, para perseguir ninguém. Eu estou aqui para revelar o amor de Jesus Cristo. Eu estou aqui para revelar a graça de Jesus Cristo. Eu estou aqui para dizer que Jesus tem poder para transformar, inclusive, a mim mesmo. Porque eu sou tão pecador quanto, mas a graça de Jesus é que nos transforma. Então a igreja brasileira tem que aprender. Nós não estamos aqui para perseguir, atacar ninguém. Nós não estamos aqui para... Nós estamos aqui, irmão, para dizer para o mundo,
não é? Tem um cantor do cancioneiro brasileiro chamado Criolo, que ele fala assim, ó, não existe amor em SP. Já viram essa frase? Não, eu estou para dizer assim, ó, existe amor sim, não só em SP, tem amor também em RJ, ES, tem amor porque a igreja do Senhor está aqui nas ruas e no mundo. E se nós estamos nas ruas e no mundo, há amor, há transformação, há acolhimento. Eu não estou militando contra ninguém, eu estou aqui para proclamar o Evangelho de Jesus. Aí não, pastor. Aí não dá para mim. Eu vou ter que estar no meio desse povo? Uai, sim, por que não? Ou você se acha superior? Outro dia, encontrei uma mãe desesperada, porque, na verdade, uma avó, que sua neta fez uma transformação, não é? E ela me mostrou a foto era um menino mesmo, assim, um negócio impressionante. Eu nunca diria que seria uma menina que está ali na história anterior daquele menino da foto. E ela me dizendo o quanto esse menino, agora, que era menina, quanto ele foi escorraçado, desrespeitado, quanto essa menina foi atacada, excluída pelos seus parentes, todos evangélicos e crentes. Meu irmão, é esse o nosso papel? É esse o nosso lugar? É essa a nossa função? A nossa função de verdade é tornar a vida dessas pessoas ainda pior? Ou a nossa função é com a vida demonstrar que o Evangelho de Jesus é o melhor caminho? É por isso, irmão, que eu não estou aqui contra ninguém. Jesus era contra fariseu, religioso, hipócrita. Jesus era contra gente que usava a religião para extorquir, para enganar, para oprimir, para perseguir. Mas Jesus nunca se posicionou contra pecadores, excluídos. É por isso que a igreja de Jesus é a igreja que ama, que apresenta o Evangelho, que abraça quem não é abraçado, quem ouve quem não é ouvido, que se aproxima de quem está afastado, que cura quem está adoecido, que traz a libertação do Evangelho. Às vezes eu falo essa coisa, sabe? Eu sou novo, eu tenho pouco assim, tenho 40 anos. E esse meu discurso eu repito. Aí talvez alguém me pergunte, mas pastor, o senhor acredita que esse negócio é possível se realizar mesmo? Na igreja, o senhor acha? Posso falar a verdade? Eu acredito, irmão. Eu acredito demais. Eu acredito que o Evangelho pode, inclusive, transformar a minha vida. Eu acredito na igreja. Eu acredito em Betânia. Eu acredito mais em Betânia. Porque eu creio que a nossa igreja pode ser, sim, um lugar seguro para a multidão. E chegando aqui, essa multidão ser impactada pelo Evangelho de Jesus. E lá também, indo a multidão, impactando com o Evangelho de Jesus. Porque quem faz a obra não sou eu, é o Espírito. Vermos o Senhor acolhendo, transformando, renovando e encaminhando o povo dele segundo a sua vontade. Amém, irmão? O texto diz aqui, ó. O texto diz aqui. Jesus dialoga com essa pessoa. Veja, eu vou repetir aqui. Jesus se aproxima e dialoga com essa pessoa. Ele trata como gente. Ele trata como ser humano. Ele não trata como escória, como todo mundo tratava. Ele não trata como um ser não humano. A nossa arrogância
nos leva a tratar pessoas de forma que Jesus não trataria. A nossa prepotência nos faz tratar pessoas de maneira que Jesus não trataria. Outro dia estava conversando com uma moça que realmente pecou, errou. Ela me disse uma coisa que mexeu comigo. Ela falou assim: pastor, eu pequei, eu errei, mas o povo me tratou como escória, como lixo. O interessante é que nesses casos, especialmente as mulheres são tratadas assim, né? Quer ver um exemplo? Quando há uma gravidez fora do casamento na igreja, quem é que principalmente é atacado? Quem é? Quem é tratada como a prostituta, né? A vulgar? Não se acha que esse é o papel da igreja? Você acha que o papel da igreja é destruir quem já vive a dor? Você acha que o papel da igreja é esse mesmo? Jogar fora as pessoas? Não é ser conivente com o pecado. Não é isso que estou falando não, irmão. Mas exortar é tratar, recuperar, reerguer, salvar, amar e dizer: vai e não peques mais. Só que a igreja... Só que a igreja costuma, de maneira muito hipócrita, tratar os que tropeçam como se fossem escória. Só que o problema é que o tropeço de uns é visto e de outros não. Aí, dos que não são pegos, servem como um trono para se colocarem como juízes. Meu irmão, Jesus foi muito claro quando disse: aqui não tem juiz, ninguém vai sentar do meu lado direito, do meu lado esquerdo, quem julga sou eu. Aí sabe como Jesus julgou? Foi lá para perto do leproso, dialogou e disse: eu quero, vai, seja purificado. O Jesus que desce do monte, que encarna o Evangelho, é um Jesus que se aproxima das pessoas, que cura essas pessoas, que ouve as pessoas, que respeita as suas limitações, que ama, que dá nova vida, que acolhe, que perdoa, que renova, que salva, que traz vida, que acredita. Se a igreja deseja caminhar nos passos de Jesus, nós não estamos aqui para militar contra ninguém, nós não estamos aqui para excluir ninguém, nós não estamos aqui para perseguir, nós estamos aqui para servir, transformar, amar, renovar, redirecionar pelo poder que há no Evangelho. Um Deus que joga fora as pessoas não é o Deus de Jesus Cristo. Não é. Um Deus que faz seleção de quem vale mais e quem vale menos não é um Deus de Jesus Cristo. Talvez você esteja aqui essa noite e por alguma questão na sua vida, você esteve em um ambiente tóxico, porque existe muita igreja tóxica, intoxicada por um evangelho monstruoso. É possível que você esteja aqui essa noite em cacos, porque não tiveram misericórdia de você, porque te expuseram, porque te jogaram fora, porque te excluíram,
porque te mataram. Esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é outro. O Evangelho de Jesus é aquele que diz para o leproso: sim, eu quero ser purificado. O desejo de Jesus é sempre o bem, é sempre a vida, é sempre a cura, é sempre a misericórdia, é sempre a restauração, é sempre a graça. A graça nos renova, a graça nos liberta, a graça nos dá possibilidades, a graça nos diz sim quando nós merecemos o não, e a graça do Senhor está entre nós. Seria tão bom, né, se fosse assim, gente. Seria tão bom, porque eu acho que nós faríamos uma revolução nesse país. Mas nós não queremos isso. Nós queremos a punição. Nós queremos a destruição. Nós queremos a exclusão. Jesus quer o diálogo. Jesus quer o cuidado. Jesus quer o contato. Jesus quer a aproximação. Jesus quer a vida. Parece que a gente quer a morte. Às vezes a sensação que eu tenho, que a gente quer mesmo a destruição. Eu já acolhi pessoas, especialmente uma, que me disse assim: pastor, uma moça, uma jovem, me destruíram na igreja. Me eliminaram. Pegaram o meu nome. Transformaram o meu nome em um espaço de difamação. Me jogaram no canto. Pisaram. Alguns até sentiam prazer em me ver na situação que eu estava. Aí ela disse assim: eu não confio mais em pastor. Eu não confio mais em igreja. Eu não confio mais nesse negócio. Isso é uma mentira. A minha pergunta é: que tipo de gente nós temos nos tornado nesse espaço aqui, irmão? A minha convocação e a convocação de Jesus é que nos tornemos toque, diálogo e a frase: eu quero ser purificado. Será que é possível isso, irmão? Será que isso é possível? Alguns passos para isso ser possível. Primeiro, se olhe no espelho. Deixe de ser arrogante. Deixe de ser prepotente. Deixe de achar que é melhor do que alguém. Segundo, vá para a vida, conheça as pessoas. Antes de você começar a denunciar, condenar, conheça as pessoas. Ouça a sua história. Entenda. Seja sensível. Seja tocado pela história de alguém. Se aproxime. Ouça. É possível que essa pessoa mude o teu olhar. E mudando o teu olhar, você possa ser Jesus na vida dela. E por fim, no final, acontece uma coisa lindíssima nesse texto. Versos 3 e 4. Finalzinho do verso 3. E imediatamente ficou livre da? Jesus lhe disse: cuidado, não diga nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que lhe sirva de prova. Olha que coisa. Jesus não estava preocupado em fazer uma promoção pessoal do milagre, está entendendo? Porque na lei de Moisés era assim: você ficava excluído no período da lepra. Depois que a lepra passava, o sacerdote analisava, olhava, pronto.
está digno. Aí volta para o povo, viver a vida normal. Jesus diz assim, ó, faz o seguinte, vai lá para o sacerdote e mostra para você, ó, que você é digno. Porque você não tem mais essa lepra. Por que você não tem mais essa lepra? Porque eu tirei de você. Porque eu curei. Porque enquanto você tem a lepra, o povo te exclui. Agora você não tem a lepra. Mostra para ele, ó. Mostra que você é digno. Jesus está dando dignidade a essa pessoa. Ele não está nem aí em visibilizar o milagre. Ele não está nem aí das pessoas saírem falando, Jesus faz milagres. Não, o que ele estava preocupado é que aquela pessoa recebesse dignidade. Ele estava preocupado que aquela pessoa fosse acolhida. Voltasse à vida normal. Voltasse ao convívio com as pessoas. Saísse das extremidades da exclusão e voltasse a ser digno. A preocupação de Jesus não era fazer ali um auê com um milagre apoteótico. O milagre era só um caminho, porque a principal preocupação de Jesus é que aquela pessoa voltasse a ser digna, ser gente, ser respeitada, ser acolhida, ser amada, ser vista como outra pessoa normal. A preocupação de Jesus não era em promover a si mesmo, a preocupação de Jesus era que aquela pessoa reencontrasse a alegria do convívio, o respeito, a inclusão. Meu irmão, se a igreja for um lugar só para a gente fazer evento e ficar alimentando o coraçãozinho emocional do povo, vamos parar com esse negócio. Se a igreja for lugar para a gente ficar aqui fazendo burocracias em torno de um negócio, tá? Tem gente, irmão, os batistas então, irmão, o povo para gostar de burocracia. O povo para gostar de reunião. Tem que ter reunião, obviamente. Mas tem gente que, se você não está numa reunião burocrática, dá até crise de abstinência. Ele faz com os filhos, vamos aqui, ó, vamos deliberar aqui algumas coisas aqui em casa. Aí a máquina pela máquina. Outros gostam da apoteose do milagre. Tem ali um templo dos milagres. Eu queria encontrar, assim, ó, templo da humanização, templo da restauração das pessoas, templo da inclusão, templo da promoção da dignidade das pessoas, templo da humanização, templo da mudança das pessoas. Eu queria encontrar os templos, mas não encontro, mas ó, templo dos milagres. Aí a igreja vira um grande mercado, né? Eu vou lá e compro o meu milagre. Quanto você deu de oferta? 100, 1.000, 2.000? Aí Deus vai contabilizar assim, ó, Roberto deu 5.000. Esse milagre aqui dá, esse não. Ele quer casar não dá. No máximo dá para arrumar uma namorada aí depois terminar. A minha cura, eu estou doente, pronto, dei. Templo dos milagres. Meu irmão, a gente está perdido mesmo. Nós estamos perdidos, irmão. Que em nome de Jesus a gente entenda, a gente compreenda que no fim de tudo, o Evangelho transforma as pessoas, tira as pessoas das extremidades, traz para perto, dá novo olhar. Essa é a nossa agenda. A nossa agenda não tem a ver com portas, com janelas, com templo. A nossa agenda tem a ver com gente, com famílias, com crianças, com jovens, com idosos, com o povo. E faremos o que for preciso para que este evangelho seja o evangelho dos povos, das pessoas, não da instituição, não do mecânico, mas da vida, porque Jesus Cristo trouxe para o centro pessoas e não instituição, trouxe para o centro
a dor humana. Aí ele diz: vá ao sacerdote e diga: voltei para a vida cotidiana. Me coloque de volta lá, porque Jesus me salvou. Me coloca de volta para o cotidiano, porque eu encontrei Jesus. Quando a igreja encontra Jesus de verdade, ela vai se transformando em uma instituição de gente doente, pecadora, mas que vai cuidando também de gente doente e pecadora, e o nome de Jesus vai sendo expandido e o reino proclamado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos orar. Eu queria que você, nessa oração, colocasse diante de Deus os teus pecados, os nossos pecados. Eu vou colocar os meus pecados. Porque às vezes, o nosso maior pecado tem a ver com o nosso moralismo, com a nossa arrogância. É possível que você já tenha sido instrumento para desumanizar pessoas. É possível que você tenha sido exatamente o contrário do que Jesus fez aqui. A cura para você também, para mim. É possível que você esteja aqui essa noite e você tenha vivido espaços em que a instituição estava acima das pessoas. Isso que a menina me falou, tipo, eu não quero mais saber de igreja, eu não acredito nesse negócio. É possível que você já tenha dito isso. Primeiro, perdoa a gente. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso tem a ver com as nossas loucuras, com as nossas criações humanas, com a nossa arrogância. Não tem nada a ver com Jesus. Não coloque isso na conta de Jesus, não. Nem do Evangelho, não. Por favor. Eu quero te convidar essa noite a encontrar-se de verdade com Jesus. É possível que você não tenha feito isso ainda. É possível que você tenha passado por espaços que tenham triturado a tua fé. A minha oração é que Betânia não seja um lugar que triture a fé das pessoas, mas que anime aqueles que estão sem esperança. Que acolha e seja instrumento de transformação aqueles que ninguém quer acolher, que ninguém quer acolher. Que a nossa igreja seja um espaço saudável e seguro para as pessoas. Que os teus filhos cresçam saudáveis aqui. Que sejam crianças que digam assim: olha, eu gosto demais de estar lá em Betânia com os meus pais. Que lá é muito bom. Lá eles respeitam as pessoas. Lá eles não me impõem coisas, não me desumanizam. Meu pai é uma pessoa melhor lá, não é pior. Olha que legal. Eu quero ser crente, pai, eu quero batizar. Por quê? Porque é bom ser evangélico, é bom ser cristão. Aí você deixa ela longe da TV para não ver os evangélicos na TV, tá? Você poupa eles aí, sim. Até o dia que eles puderem ser mais maduros. Porque, irmão, a safra tá difícil, viu? Mas a minha oração é que aqui a gente viva a experiência do Evangelho. Você crê nisso? Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Deus, Tu que és o Messias que desce do monte,
Ajuda-nos a descer também. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Há alguém entre nós que ainda não fez um compromisso, tipo assim, compromisso, olha, eu quero seguir a minha caminhada com Jesus. Talvez você já tenha passado por muitas igrejas, ou passado aqui também. Há alguém aqui entre nós que, tipo assim, já tenha visitado igrejas, ido em espaços religiosos, e é possível que não tenha ouvido sobre Jesus, e pense, eu quero entregar a minha vida a Ele, eu quero entregar a minha história a Ele. Tem alguém aqui entre nós que deseja fazer isso? Tem? Levante a mão assim, bem alto, só para eu ver. Levanta bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu posso orar por vocês? Vocês podem vir aqui à frente? Vem aqui, eu quero orar com vocês, vem aqui. O Roger, vem cá, Roger. Está entregando a vida a Jesus também, meu filho? Amém. Deus te abençoe. Mais alguém aqui? Levante sua mão bem alta assim, ó. Vem aqui, meu filho, vem aqui. Eu estou vendo mão lá atrás, ó. Vem cá. Chega mais pertinho aqui. Cadê os pastores da igreja? Cadê aqui o pessoal? Vem aqui, eu quero orar com você. O Evangelho transforma a gente, meu irmão. Mas esse Evangelho só pode transformar quando for o Evangelho. Porque quando é veneno em nome de Evangelho, adoece, mata. Deus nos torne pessoas que manifestem o Evangelho. E a você, meu filho, que o Senhor Jesus dê a vocês a graça, encha o coração de vocês da certeza de que o Espírito está em vocês e com vocês. Que o Senhor cuide de vocês, que o Senhor transforme a vida de vocês, que o Senhor dê novos caminhos, que o Senhor renove a vida, que o Senhor traga esperança, que o Senhor traga alegria, que o Senhor manifeste o seu amor, que o Senhor renove e dê nova história, que o Senhor cuide de você, meu filho, que o Senhor te encha do Espírito e te dê a paz. Senhor Deus, em nome de Jesus, essas pessoas que estão aqui, o Roger, e esses que estão aqui conosco, ó Deus, que o Teu Espírito traga a certeza da relação contigo, que Teu Espírito traga a alegria do Evangelho, que Teu Espírito traga a vida do Evangelho. Deus, que o Teu Espírito traga a esperança, abençoa, renova, fortalece, anima, ó Deus, sara as feridas, dê um novo caminho, e que a alegria do Teu Evangelho, Senhor, encha o coração dessas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o Senhor aí? Dá um abraço forte aí nessas pessoas aqui, ó.